o nosso Deus. Meus irmãos, o objetivo do estudo de hoje, então, é nós fazermos um panorama, uma recapitulação, uma grande recapitulação da carta de Tiago, que foi o texto que nós estudamos já há algum tempo. E no último estudo nós finalizamos, ficou só para eu comentar sobre a questão da unção com óleo, que é um tema que eu disse, olha, depois eu falo sobre isso, porque é um tema mais específico. Então eu vou deixar realmente para o final. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer só um grande panorama da carta, até porque aqueles irmãos que não tiveram a oportunidade de frequentar todos os estudos, ou pelo menos a maioria deles, para que os irmãos tenham a oportunidade também de entender de maneira geral qual é o objetivo desta carta tão preciosa, deste nosso irmão em Cristo, Tiago, que se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Eu vou pedir então aos irmãos que abram no primeiro capítulo, e aí o que eu vou fazer? Eu vou passando, recapitulando mesmo, não vou me deter em nenhum dos pontos aqui, apenas passando até chegarmos no capítulo 5, aí eu vou parar no texto que trata da unção com óleo, para que eu possa fazer apenas algumas observações sobre isso, porque eu sei que é um tema relativamente polêmico, mas que a gente apresenta uma resposta bíblica para isso. Então, Epístola de Tiago. Como eu já mencionei para os irmãos, o autor é Tiago, ele se identifica como escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O destinatário da carta é muito claro, são as tribos que estavam dispersas. Então, Tiago está escrevendo para cristãos que estão espalhados. E uma informação muito importante, que nós não podemos desconsiderar, é que esses irmãos estavam espalhados porque estavam sendo perseguidos. Não era espalhado simplesmente porque eles decidiram morar fora, cada um no seu país, cada um no seu lugar, não. Eles estavam espalhados porque estavam sendo perseguidos. Então, eram irmãos que estavam vivendo sob pressão política, pressão religiosa, consequentemente, pressão cultural, pressão econômica, e por aí vai. Porque você imagina você ter que abandonar a sua casa, abandonar a sua região para ir para um lugar que você não conhece, um lugar completamente hostil a você, um lugar difícil, em que as pessoas vão te perseguir, vão gerar conflitos, etc. Então, qual era a grande preocupação de Tiago? A preocupação de Tiago é como que nós vamos viver num contexto deste? Como é que o crente ele tem que manifestar a sua fé num ambiente, num contexto complicado como este, de perseguição, de conflito, de pressão? Essa é a questão de Tiago. E, diferentemente de Paulo, Tiago vai focar exatamente nas evidências da fé. Paulo, eu até disse isso para os irmãos na época, não sei se vocês vão se lembrar, mas eu disse o seguinte, é como uma moeda, você tem uma moeda, de um lado você tem cara, do outro lado coroa, a moeda é a fé. Paulo enfatiza um aspecto, uma face dessa moeda, que é o aspecto de que nós somos salvos pela fé, somente. Nós não precisamos praticar obras para que sejamos salvos. Nós somos salvos somente pela fé. Tiago está do outro lado da moeda, falando também da mesma fé, mas dizendo, olha, se você é salvo pela fé, obrigatoriamente, você realiza obras de obediência a Deus. Se você não realiza as obras de obediência a Deus, você não tem fé. Então, um não está contradizendo o outro. Na verdade, os dois estão falando sobre a mesma coisa, mas um está falando sobre o processo de salvação, como nós somos salvos pela fé, não pelas obras. Tiago está falando o depois de sermos salvos, ou seja, da santificação. Então, na santificação, sim, nós demonstramos boas obras, porque é um fruto da verdadeira fé. Então, aquela discussão que até teve no passado, Lutero, por exemplo, tinha, no início dos seus estudos, ele teve dificuldade de reconhecer a carta de Tiago como uma carta inspirada, porque ele achava no início que Tiago estava contradizendo Paulo, afirmando que as boas obras eram necessárias para a salvação, mas depois ele mesmo, Lutero, ele mesmo reconhece que não, que ele estava enganado, que na verdade o que estava acontecendo era isso.
Paulo estava tratando do aspecto soteriológico, quer dizer, o aspecto da salvação, e Tiago tratando do aspecto da santificação, da vida cristã. Então a preocupação de Tiago é, nós já somos salvos. Ele não está tratando aqui de pessoas que serão salvas, ele está tratando de gente que é salva, gente que é crente, e como que essas pessoas crentes devem viver num ambiente de pressão, de perseguição, de conflito. Como que essa fé deve ser manifestada? Ela deve ser manifestada com boas obras, né? E que boas obras são estas? Obras de obediência, né? Boas obras na Bíblia não é fazer sopão, entregar roupa para as pessoas, não é isso. Boas obras é obedecer a palavra. Isso é boa obra, é viver de acordo com o Espírito Santo, né? É demonstrar o fruto do Espírito na vida diária. Isso é uma boa obra, né? Claro que essas obras que eu citei aqui não são necessariamente erradas, mas não é isto que a Bíblia chama de boas obras, né? A Bíblia chama de boas obras, obras de obediência, obediência de fé. Então, essa é a questão de Tiago. Ele não está perguntando para a gente a respeito de nossa fé do ponto de vista da salvação, mas ele pergunta como que nós demonstramos a nossa fé, como que a sua fé ela é viva, né? Como que ela é demonstrada. É como se ele dissesse assim, tá bom, eu já sei que você crê, mas como é que você vive o que você crê? Então, se uma pessoa diz que é crente, mas não vive de acordo com o que ela professa, Tiago está falando, olha, tem um problema grave aí, porque uma coisa depende da outra. Você não pode professar que é crente e viver uma vida de descrente. Então, essa é a preocupação dele, é uma vida cristã baseada na genuína fé. Então, vejam, por exemplo, passem os olhos aí no primeiro capítulo, né? Ele vai falar sobre provação, versos 2 a 4, né? Texto muito importante. Ele fala, irmãos, fiquem alegres quando vocês passarem por provações, não é? Porque a provação, ela vai produzir perseverança. Quer dizer, quando vocês forem testados, vocês serão, aumentarão, né, produzirão a perseverança. E essa perseverança ela tem um objetivo, versículo 4. Vocês sejam maduros, íntegros, em nada deficientes. Né? Quer dizer, a razão pela qual Deus permite que nós passemos por provas é para que nós sejamos aprovados e, depois de aprovados, nos tornemos resistentes aos diversos ataques e nos tornemos maduros diante das perseguições e dos conflitos. No verso 5 ele fala sobre a sabedoria, né? A ideia dele é, bom, se por acaso algum de vocês tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Às vezes você está passando por um conflito, por uma perseguição, por uma dificuldade cultural, etc. Você não está sabendo como viver como crente nesse contexto. Onde você deve buscar ajuda? Em Deus. Ele vai te dar sabedoria para você resistir a estas pressões culturais e pode pedir à vontade, porque ele não nega a ninguém que pede com sinceridade. Ele não vai jogar na cara isso, que ele concedeu sabedoria para você. Fique tranquilo, porque ele vai te dar sabedoria, e quando ele te der sabedoria, você fugirá, né, de um espírito que ele chama no verso 8, de ânimo dobre, inconstante. Quer dizer, o homem sem Deus, um homem sem sabedoria, é um homem inconstante, de ânimo dobre, ou seja, de dupla alma, né? Uma hora ele pensa de um jeito, outra hora ele pensa de outro, uma hora ele obedece, outra hora ele não obedece. Tiago quer dizer, não, a sabedoria de Deus ela é uma sabedoria que torna plano o caminho do crente. Peça a Deus, ele vai dar sabedoria e vai fortalecer você. Depois ele fala também, um trecho muito importante aí, né, a partir do verso 9, ele faz um contraponto com relação às circunstâncias transitórias do pobre e do rico. Porque eles estavam, como os irmãos sabem, espalhados, né? E, naturalmente, quando a pessoa está espalhada numa região que ela nunca viu, não conhece, muito provavelmente ela vai passar por privações, né? Ela vai ter que enfrentar essas condições de pobreza, né? Naquela época era muito comum isso, as viúvas, os órfãos, quem era de outra nação, né, o estrangeiro, nem sempre ele era bem recebido, né, pelo país pelo país que recebia, né, essas pessoas ali. Então, ele está falando, olha, glorie-se na sua dignidade, mesmo que você seja pobre, quer dizer, mantenha-se crente, apesar das circunstâncias.
se você é pobre ou se é rico, a sua fé não está baseada nisso, né? Quer dizer, não se glorie na sua riqueza, como se o fato de ser rico desse a você uma posição diferente diante de Deus, não. E também não pense que a sua pobreza é um castigo de Deus para a sua vida. Não, porque você é digno, apesar da pobreza. Você pode ser pobre materialmente, mas você é rico diante de Deus, porque você recebe a salvação dele, né? Depois ele fala sobre, verso 12, o homem que é bem-aventurado é aquele homem que suporta a provação, quer dizer, ele volta, né, nesse tópico da provação. Esse homem aprovado, ele é um homem que entende, né, o valor da provação, ele sabe diferenciar o que é tentação e o que é provação, são coisas diferentes. Nós trabalhamos bastante também sobre isso aqui, né? Tentação é uma ação do inimigo, do diabo, ou do nosso próprio coração caído, que nos leva a desobedecer a Deus. Esta é a tentação, né? Mas Deus não faz isso. Deus nos prova, Deus não tenta. Deus não tenta ninguém para o mal. Deus prova, é diferente. A prova é quando nós somos colocados diante de situações em que nós temos de demonstrar a nossa fé. Por exemplo, o caso de Jó. Jó não foi tentado pelo diabo. Jó, ele recebeu de Deus a permissão de ser provado na sua fé. E ele passou no teste, né? Ele foi aprovado na sua fé. Por isso, ao final, ele comemorou a sua perseverança e recebeu de Deus, né, a sua recompensa. Mas o ponto alto aqui dessa discussão é a questão do bem e do mal, né? Porque Tiago está dizendo, irmãos, quando você está sendo perseguido, quando você está num conflito, existem coisas boas e coisas ruins, existe o bem e o mal. E, às vezes, você é tentado a agir por causa dessas coisas. Então, por exemplo, às vezes você está numa situação, num país estrangeiro, e você se vê tentado a concordar com a prática daquela cultura pecaminosa, daquelas pessoas, para não ter que assumir o fato de que você é um cristão verdadeiro. Porque se você assumir que você é um cristão verdadeiro, talvez você tenha problemas, você vai perder algumas coisas, você não vai ficar bem. Então o Tiago está falando, cuidado com isso, porque a cobiça, que é esse desejo desordenado, é o que gera o pecado, e o pecado gera a morte. Então, às vezes, você é seduzido por uma situação aparentemente confortável, mas é uma situação pecaminosa. Então, pense bem, eu sei que vocês estão passando uma situação muito difícil, mas o teste é exatamente resistir a isso até o final, ser fiel até a morte, né? Lá o texto de Apocalipse. Se precisar morrer por causa de Cristo, morra, porque é melhor você morrer sendo fiel a Cristo do que você negociar a verdade e você pecar contra o Senhor, né? E aí ele fala, lembrem-se disso, não vos enganeis, né? Verso 14. Tudo que é bom vem de Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. É Deus quem dá a nós todas estas coisas. E Ele não vai deixar de nos conceder estes benefícios, porque faz parte da própria natureza dele, né? Verso 17. Ele é o Pai das luzes, ele não é de trevas, né? Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quer dizer, Deus não muda, ele é imutável. Então, se ele prometeu que vai te proteger, que vai proteger o povo dele, ele vai proteger. Mesmo que você esteja vivendo uma circunstância que pareça o contrário. Tiago, como é que você fala que nós vamos sobreviver que Deus está do nosso lado, se a gente está fora da nossa casa, fomos expulsos do nosso ambiente, estamos aqui comendo pão que o diabo amassou, né? Sem recurso nenhum, tiraram tudo que era da gente, estamos sendo perseguidos, gente preso, alguns morrendo. Veja, é uma situação complicada. E Tiago, como pastor, tinha que dizer para eles, eu sei de tudo isso, mas fiquem firmes, porque o Senhor Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, verso 19, em que vocês devem se apegar? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nessa hora de perseguição, conflito, nossa tendência é fazer exatamente o contrário disso aqui. É tentar responder com a ira, né? Porque, tipo assim, você está numa situação miserável, aí o cara vem ainda te provocar,
né? Porque ele está te perseguindo, ele está gerando conflito, ele está criando problemas. Qual é a nossa reação? Reagir com ira. É levantar a bandeira, é ir para a rua, protestar, fazer esse tipo de coisa. O Tiago está falando, não, gente, é o contrário disso. Ó, boca fechada, tardio para falar, segura a ira, eu sei que dá vontade de reagir, mas não é assim que nós devemos fazer, e esteja pronto para ouvir. Né? Ao invés de você reagir, de você procurar um conflito, por exemplo, ou ampliar o conflito, numa palavra bem popular, né, jogar lenha na fogueira, né, ao invés de você produzir o negócio, recue, lembre-se de que a justiça pertence a Deus. Olha aí o verso 20, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que vocês têm que fazer? Verso 21. Abandonem toda a impureza, toda a maldade, e acolham com mansidão a palavra que está implantada em vós. Essa palavra é poderosa para salvar vocês. Quer dizer, não é o governo, não é a 21 do capítulo 1, 1:21. Não é o governo, não é a religião, não, é Deus que promete salvá-los. Então fiquem firmes. Tornem-se praticantes dessa palavra, verso 22, né? Não apenas ouvintes, mas tornem-se praticantes mesmo. Cuidado, porque tem pessoas que apenas ouvem e elas estão se enganando a si mesmas, porque elas acham que são cristãs, mas não são cristãs. Elas professam, mas elas não são crentes de fato, porque o crente ele é provado. Aí o verso 26, né? Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, então ele não tem nada de religioso. Né? Se ele não refreia a sua língua, olha, tem algum problema aí. Ele está enganando o seu próprio coração, a religião é vã. Porque a verdadeira religião, verso 27, é uma religião pura. E ela se direciona para Deus, que é o nosso Deus e o nosso Pai. E qual é a religião verdadeira? Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quer dizer, não é que o Tiago está dizendo que só isso aqui é a religião verdadeira. O que ele está dizendo é que naquele contexto em que as pessoas estavam sendo perseguidas, abandonadas, etc., a melhor maneira de você demonstrar que você era crente de verdade era cuidando destas pessoas que eram menos favorecidas, que eram exatamente as viúvas e os órfãos. Muito provavelmente, viúvas porque os maridos tinham sido mortos, inclusive pela perseguição mesmo, órfãos porque os pais tinham sido mortos. Isso é muito comum, por exemplo, nas guerras, né? Se você pega a história da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, há muitos casos assim, né, de filhos que cresceram sem os pais, porque foram levados para os campos de concentração e morreram, né? Marido que foi levado e a mulher sobreviveu, ela ficou viúva. Então, em ambientes assim, isso é comum. No comunismo russo também, a gente tem muitas essas histórias, né? De pessoas que perdem famílias, perdem, né? Na Coreia do Norte, eu até contei para vocês uma vez que lá em Montes Claros tem um pastor que está vivo ainda, está com 90 e tantos anos, o pastor Lee Jong-hee. O avô dele foi queimado na fogueira, nas guerras da Coreia. Né? Ele é pastor nosso aqui, presbiteriano, já está velhinho, jubilado, mas a história dele é muito interessante, né? Muito impactante. E aí ele cresceu, ele veio para o Brasil, né, como missionário e tal, exatamente fugindo, né, dessa situação de guerra lá das Coreias, né? Coreia do Norte, que é comunista, contra a Coreia do Sul, né, que é capitalista. Então, isso acontece, e Tiago provavelmente está falando disso, né? Pessoas que morreram e deixaram então os órfãos e as viúvas. E qual era a religião verdadeira então, nessa época? Ele está falando, olha, é uma religião prática. Não adianta você falar que professa a verdadeira fé, se as pessoas que estão do lado seu aí, que estão precisando da sua ajuda, você não percebe. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Tem crente aí do seu lado, seu vizinho, que está precisando de você. É uma viúva que não tem o que comer, é um filho que foi abandonado. O que você está fazendo em relação a essas pessoas? Né? Então, veja que a preocupação dele é uma preocupação prática. Como que a nossa fé ela se torna prática? Por isso que ele fala, essa é a religião verdadeira. Né? Então, o que ele está colocando aqui, irmãos, em xeque? É muito legal você professar a sua fé,
como nós fazemos aqui todo domingo. Vem aqui, a gente lê o catecismo, professa, tal, canta, né? Declara a nossa fé. Isso é muito importante, obviamente isso é parte da vida cristã. Mas nada disso tem valor se, ao sair aqui do culto, a gente vive uma semana inteira distante de Deus. Quer dizer, sem praticar as obras do Espírito Santo, né? Sem viver a vida cristã de fato, em obediência a Deus, quer dizer, negando os prazeres do mundo, renunciando, né, as nossas vantagens, vamos dizer assim, que o mundo oferece, porque se contrapõe à palavra do Senhor, de nada adianta. Então, é isso que Tiago está colocando aqui. É preciso que a vida prática teste a nossa fé. E o que vai, de fato, provar se você é crente ou não, não é a sua profissão de fé na igreja domingo, é a sua vida prática de segunda a sábado, né? Ele está invertendo a coisa e dizendo, olha, o que vai provar mesmo se você é cristão ou não é o que você faz de segunda a sábado, fora da igreja, né? Fora do seu ambiente, fora do seu hábitat natural. Porque está todo mundo junto aqui na igreja, é uma maravilha, todo mundo se parece, aqui todo mundo é mais ou menos igual, né? Mas a questão é, quando o Raul está lá na estrada, fazendo as entregas dele, quando o Ronaldo está fazendo as corridas, né? A irmã Nilza está lá mexendo nos seus tecidos, o Bruno está lá no policiamento, quer dizer, é nessa hora que cada um está no seu quadrado que a gente vai provar se a gente é crente ou não. Porque eu não estou vendo o Bruno, ele está sozinho lá com a equipe dele, eu não estou vendo a Vanessa, eu não estou vendo o seu Miro, né? Vocês não estão me vendo. Então, o que é que nós fazemos quando estamos sozinhos, vamos dizer assim, né? Quando estamos afastados uns dos outros? Essa é a preocupação de Tiago. A preocupação de Tiago, né? E aí, no capítulo 2, então, ele entra também num aspecto importante, que é a fé que ama, sem parcialidade. Ele vai tratar aí o fato de nós não podermos fazer acepção de pessoas, né? A tese dele aqui é: o Evangelho não admite favoritismos. O Evangelho não admite favoritismos. Quer dizer, você não deve tratar as pessoas por aparência, você não deve tratar as pessoas pelo poder aquisitivo, social, não é? Pela facilidade que elas têm de falar em público, não é? Aliás, os falsos mestres, eles apareciam dessa forma, né? Muitos ganhavam fama porque falavam bem. Eu até falei sobre isso aqui no domingo, né? Os chamados sofistas, os retóricos, né? Que eles levavam as pessoas, manipulavam as pessoas, né? Porque falavam muito bem, então todo mundo ficava ali atento ao que elas falavam, mas era simplesmente com o fim de ensinar uma falsa doutrina, né? E os apóstolos falam sobre isso. Cuidado com essas pessoas, porque eles falam, mas o que eles falam é totalmente contrário à Escritura. Nesse ponto aqui, Tiago está dizendo, não façam acepção de pessoas, o Evangelho ele não aceita favoritismos. Não é porque o irmão é pobre, recebe o salário mínimo ou vive de doações, e o outro irmão é um empresário bem-sucedido, milionário, que você vai fazer acepção colocando o milionário na frente, dando destaque, trazendo aqui, orando por ele, e o pobre, coitado, lá atrás, jogado, né? Ele usa aqui a figura de um pobre andrajoso, é a ideia de um mendigo mesmo, uma pessoa, pensa num morador de rua, que vem aqui, entra, todo sujo, fedorento, né? E, ao mesmo tempo, entra alguém muito vestido, de terno e gravata, todo bonitão, cabelo escovado, e aí você dá preferência a essa pessoa toda bonitona, toda escovada, e despreza aquele que é o morador de rua, né? Então, o Tiago está dizendo, não julguem pela aparência, não julguem. Aí o verso 5, inclusive, né, do capítulo 2, ele fala, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Não é? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não é? De novo, a gente já viu esse texto aqui, mas para lembrar os irmãos, Tiago não está falando aqui necessariamente contra os ricos e a favor dos pobres. Não é uma teologia da libertação típica de Leonardo Boff, né, que ele está pregando aqui. O que ele está fazendo aqui é cuidado com as aparências.
existem ricos que são ímpios, né? E você tem que ficar atento com isso, porque você não pode julgar pela aparência, né? Pelo jeito que a pessoa veste, pelo cargo que a pessoa tem, pelo cargo que a pessoa tem, porque essas coisas podem ser enganosas, né? E no contexto dele, mais ainda, porque lembra, esses irmãos estavam fora das suas casas, fora dos seus lugares, eles estavam morando de favor, morando nas ruas, morando, né? Eles não estavam numa situação confortável. Então, nessa hora, você não podia simplesmente fazer escolhas de pessoas, né? Acepção de pessoas. Então, ele gasta um tempo considerável aí no capítulo 2, né, para falar sobre isso, e essa, então, é a tese dele. A fé que salva, né, ela nunca vem sozinha, ela está sempre acompanhada de boas obras, é o que ele fala do versículo 14 até o 26 do capítulo 2, né? Que é aquele texto lá, né, que se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, né, verso 15, necessitados do alimento, né, e você, verso 16, disser para ele, vai em paz, né, vou orar por você, etc. Ele pergunta, que proveito tem nisso? Curioso que Tiago cita coisas materiais mesmo, né? Ele cita aqui roupa, né, e alimento. São itens básicos, né? Então, imagina, por exemplo, alguém na igreja que não tem uma roupa de frio no período de inverno, por exemplo. Uma pessoa que falta agasalho para ela não tem um cobertor, não tem uma... E você está vendo isso e não faz nada. Simplesmente, não, eu vou orar por você, Deus vai te aquecer, né? Tiago está falando, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem, você pode orar é sempre muito bom, mas se você não fizer nada prático, objetivo, não adianta nada. Eu contei para vocês aqui algumas vezes já, né, da experiência da minha avó lá em Montes Claros, do pastor americano, Gordon True, era o nome do pastor, né? Ele foi pastor lá em Montes Claros, isso há muitos anos, minha avó era jovem, né? E ela conta que ele estava todo internado lá na frente da igreja e tal, e passou um mendigo, falou com ele, puxou o paletó, falou, me arruma um prato de comida que eu estou com fome. Aí ele tirou o folheto do bolso, né? Naquela época era muito comum, né, os folhetos, entregou para o mendigo embolou, jogou nele, falou, não, eu não como papel, não, muito obrigado. Minha avó sempre contava isso, né, para ilustrar esse ponto. Quer dizer, o cara estava com fome, né? Estava com fome, então dá uma comida, paga alguma coisa para ele, sei lá, né, compra um biscoito, coisa. Então, é isso que o Tiago está falando. Quer dizer, a necessidade real da pessoa é a necessidade real, não é? Obviamente, não dispensa a oração, não dispensa o aconselhamento, não dispensa o pastoreio, o discipulado, etc. Mas, muitas vezes, o que a pessoa precisa é que a conta de luz dela seja paga, porque senão vai cortar. Né? O cara da CEMIG está lá na porta, vou cortar sua luz. E ela liga desesperada para o pastor, para um presbítero, para um diácono, irmão, está cortando minha luz aqui. Não, eu vou orar por você, Deus vai iluminar a sua casa. Não, ele precisa pagar a conta. Manda aí que eu mando aqui, paga aqui. Né? Ou então, vou mandar o Pix aí, a senhora paga. E tal. É isso, né? É uma situação prática que que o Tiago está dizendo. Né? No capítulo 3, irmãos, aí ele entra no tema da língua, né, que é um tema central aí, e a tese dele é: a língua revela o nosso coração. É exatamente repetindo aquilo que Jesus ensinou, de que a boca fala do que está cheio o coração. Né? Mais uma vez, a preocupação dele qual é? Olha, se você diz que é crente, sua língua não pode ser instrumento de maldição. Né? Se você fala que é crente, a sua língua tem que refletir isso. Você não vai falar coisas que são anticristãs. E aí os irmãos imaginam uma multidão de coisas que englobam nessa instrução de Tiago. Né? Quer dizer, aqui ele está falando contra a maledicência, contra as difamações, contra a calúnia, né? Contra todo tipo de linguagem ou de manifestação de nossa língua que seja contrária à Escritura. Né? Para resumir, ele usa uma metáfora, uma ilustração muito interessante lá no verso 11 do capítulo 3, 11 e 12. Né? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Quer dizer, a resposta é não. Né?
Então ele conclui, então, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quer dizer, se alguém diz que é crente, os lábios precisam confirmar isso. Então a sua palavra vai ser uma palavra de crente. Se for sim, é sim, se for não, é não. Né? As suas palavras vão revelar compromisso com Deus, seriedade, piedade, obediência, né? Porque não adianta você chegar num lugar e dizer para a pessoa, olha, eu sou crente, mas aí suas palavras são palavras de maldição, de maledicência, fofoca, de boatarias, fake news, né? Para usar expressões mais contemporâneas. Não adianta. Você precisa ser verdadeiro, você precisa ser honesto, né? Íntegro naquilo que você fala. Versos 13 a 18 do capítulo 3, a sabedoria que vem do alto. A sabedoria verdadeira, ela é visível na prática, né? Aí ele contrasta aqui a sabedoria falsa, e ele coloca na sabedoria falsa inveja, ambição e confusão, né? 3 características, ele está no verso 14. Né? Inveja amargurada, sentimento faccioso e a mentira, né? Não mintais contra a verdade. E a sabedoria do alto, que é a sabedoria divina, ela é pura, pacífica e misericordiosa, né? Verso 17, que é a palavra indulgente, né? Misericórdia, plena de misericórdia. Quer dizer, então tá bom, se você fala que é crente, o crente ele busca sabedoria. Lembra lá do capítulo 1. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E como que essa sabedoria ela se manifesta? Ela se manifesta dessa forma, pacificamente, tratável. Então é uma pessoa pacífica, não é uma pessoa que se ira, ela tem que ser tardia para se irar, tardia para responder, para falar, ela tem que saber ouvir. Os sábios sabem ouvir, né? Ela é misericordiosa, ou seja, ela dá ao outro a chance de o outro estar errado. Ela não é legalista e juíza sobre o outro. Ela dá ao outro a oportunidade de acertar. Então, se eu errei, se você pecou, assim como Deus foi misericordioso comigo, e contando com o meu arrependimento, eu também conto com o seu arrependimento, eu espero, eu acompanho você. Ela é tratável, ela é ensinável, né? Então, de novo, Tiago mostrando um comportamento diferente do comportamento do mundo. Enquanto no mundo as pessoas são invejosas, elas são facciosas, né? Elas competem entre si para buscar quem é melhor, elas estão sempre criando confusões. A sabedoria divina é o contrário disso. Ela é pacífica, ela não busca os seus próprios interesses, ela não é invejosa, ela não cria ressentimentos, né? Ela é misericordiosa com o próximo. Então, a sabedoria não é o que nós falamos, mas aquilo que nós fazemos no dia a dia, a forma como nós vivemos. Capítulo 4, a fé que se humilha diante de Deus, né? Os conflitos nascem do coração. Tiago diz aí logo no primeiro trecho, né? De onde é que procedem os conflitos? As guerras, as confusões, contendas, né? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Quer dizer, da própria ambição, da própria cobiça do coração. É daí que nascem os problemas, né? O problema, portanto, ele não está fora de nós. Ele está dentro de nós. É isso que Tiago quer dizer. Tiago está dizendo assim, ó, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, está cheio de confusão, vocês estão sendo presos, alguns mortos, mas esse não é o maior problema. O maior problema está dentro, é o coração. Não é o que está fora de você, é o que você é. Porque dependendo da forma como você é, dependendo de quem você seja, você vai encarar a circunstância de uma maneira ou de outra, né? Ou você vai se revoltar contra tudo isso, blasfemar contra Deus, ofender as pessoas, ou você vai entender que isso é um propósito de Deus, todo o bem vem do Senhor, você vai buscar sabedoria nele, para que você possa viver nesse contexto de maneira que agrade a Deus. Quer dizer, você tem duas formas de encarar a realidade, né? Ou você vive do jeito que você quer, sendo Deus de si mesmo, ou você vive de maneira submissa a esse Deus, né? Por isso ele fala aí, ó, vocês cobiçam e não têm nada, matam, invejam e nada obtêm, vivem a lutar, fazem guerra, não têm nada porque vocês não pedem. E não pedem
Vocês até pedem, mas não recebem, porque pedem mal. E vocês pedem porque vocês querem esbanjar nos seus prazeres. Quer dizer, a questão é, vocês estão preocupados com vocês mesmos, né? E quem faz isso é inimigo de Deus, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, quem busca seus próprios interesses é inimigo de Deus. Porque Cristo nunca buscou seus próprios interesses. Cristo sempre buscou os interesses do Pai. E Ele nos ensinou a fazer isso também. Buscar os interesses de Deus, não os nossos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Salmo 115, 1. Então, a vida do cristão não é glorificar a si mesmo, é glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, se eu estou sofrendo para a glória de Deus. Se eu estou vivendo bem, eu estou vivendo bem para a glória de Deus. Paulo fala, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, em qualquer circunstância. E eles precisavam aprender isso, porque senão eles não iam entender o porquê de tanto problema, de tanta perseguição, de tanta confusão que eles estavam vivendo. Tiago está dizendo, calma, é assim mesmo. A questão não é vocês tentarem mudar as circunstâncias, a questão é vocês entenderem como vocês devem viver nestas circunstâncias. Não são as circunstâncias que moldam vocês, é o contrário, vocês que devem moldar as circunstâncias. Vem de dentro, é uma transformação interna que resulta numa transformação, consequentemente, externa, né? A fé genuína, portanto, ela confia na providência de Deus. Olha os versos 13 em diante, né? Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Veja que aqui é uma linguagem de certeza, né? Nós iremos, nós passaremos lá um ano, negociaremos e obteremos lucro. Quer dizer, eles já estão dando até o resultado. Mas aí Tiago fala, como é que vocês podem falar um negócio desse? Se vocês não sabem nem o que é o amanhã. Vocês já estão garantindo o lucro, né? Ah, vamos fazer isso porque nós vamos ter tal resultado. Não, vocês vão ter tal resultado se Deus quiser, mas se Deus não quiser, pode ser outro resultado, completamente diferente. Deus pode pegar um planejamento excelente que vocês fizeram e transformá-lo em nada. Ou o contrário, Deus pode pegar um planejamento meia boca que vocês fizeram e transformá-lo em um grande planejamento. Tudo depende dele, né? Então, a fé na providência, é a providência que nos guia. E aí ele fala algumas coisas muito impactantes, né? A vida é breve, o futuro não nos pertence, não é? Ou seja, nós não valemos nada, né? Ele diz aqui no verso 14, né? Vós sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Quer dizer, a vida é muito breve, né? O futuro nós não conhecemos. Verso 15. Se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E, verso 17, a questão da omissão, né? Omitir o bem é pecado. Aqui é de onde, inclusive, os puritanos eles tinham essa tese, né, de que o pecado não é só fazer o que é errado, mas é deixar de fazer o que é certo. A omissão também é pecado. Então é a questão, se você está vendo uma pessoa que precisa da sua ajuda e você não ajuda, você também está pecando. Não é só você prejudicá-la, é você deixar de fazer o bem a ela, né? Tanto que no mandamento não matarás, é muito interessante que o catecismo fala assim, que o não matarás é você também, né? Um dos deveres exigidos é você promover a vida. Promover a vida. Então, não é só você evitar a morte, né? Porque não matarás, no aspecto negativo, fica parecendo que você está só evitando a morte. Mas não é, você promover a vida também. Então, um exemplo simples, né? Vamos supor, se você pratica um esporte radical sem a devida proteção, por exemplo, você está intentando contra a vida. Então, o indivíduo ele quer, por exemplo, fazer paraquedismo. Beleza, legal, é bem interessante. Eu tive um tio, né? Tem um tio, né? Ele está vivo ainda, graças a Deus. Ele é reformado do Exército e ele era da turma do paraquedismo, né? Ele gostava, ele mandava lá as fotos, os vídeos, né? Do Exército, caindo de paraquedas. Mas o quê? Sempre
equipado, capacete, todo, né? Quer dizer, você pode até fazer um esporte radical, mas prepare-se para isso. Agora, você vai fazer um esporte radical e completamente, né, sem qualquer tipo de proteção, você está atentando contra a vida, né? Esses dias até saiu uma reportagem falando de jovens que têm se arriscado, né? O perigo das redes sociais e dos cliques, né, das pessoas que querem curtidas, né? Muitos jovens, por exemplo, indo para cachoeiras e tirando foto, né? Senta lá na queda ali da cachoeira, né? Às vezes se arrisca mesmo, vai numa pedra ali. Já teve vários casos de mortes, né? Eu não me lembro o número, mas era um número considerável. Assim, uma média grande de jovens que vai para tirar uma selfie, escorrega, cai, morre, né? Porque a queda é muito brusca, né? Então, quer dizer, isso é quebrar o mandamento, não matarás, né? E é o que o Tiago está falando aqui. Você se omite de fazer o bem, que é proteger a própria vida, né? Você peca por não proteger a sua própria vida. E a vida do outro, né? Então, por exemplo, se você tem um carro e o seu carro é todo tipo daquele... Não é o Diego Vigarista, não é o amigo dele lá que bateu o carro. O rabugento, né? O rabo eu lembro. Fechava o carro caía todo, né? Desmontava o carro, né? O pneu careca, sem freio. E você está pondo em risco as pessoas na rua, você está pecando. Você está se omitindo, você está correndo o risco de criar um acidente, matar sua família. Então, às vezes, a gente pensa só em coisas, né, assim, mas é a prática da vida, né? Uma instalação mal feita, né, pode matar uma pessoa. O cara vai lá e põe o dedo lá, encosta o fio, né, põe fogo na igreja, né? Então, estou brincando com o Levi, que o Levi é gente boa, né, Levi? Sabe da brincadeira. Então, quer dizer, isso é o quê? Isso é perigoso, né? Então, às vezes, a própria instalação mal feita, por exemplo, ela pode ser um risco, né? Vamos fazer de qualquer jeito. Por exemplo, a nossa reforma aqui, né? Por que a comissão de construção tão rigorosa com relação a tudo que está sendo feito e tal, e preocupada, isso, não pode, vamos ter que colocar tal, isso ou aquilo, pela preocupação com a vida. Não é só a questão estética, né? Se fosse pela questão estética, você não está nem aí, você arranca a pilastra aqui, vamos arrancar aqui, mas não é isso, né? Você tem que preocupar com a vida, né? As pessoas estão envolvidas nisso, né? Então é o versículo 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso também está pecando. E para fechar então, irmãos, capítulo 5, né, que é o mais recente, a gente viu tem pouco tempo, ele vai falar mais uma vez sobre a questão da riqueza, né? Os ricos não devem se apoiar nas suas riquezas, pelo contrário, eles devem chorar, lamentar, né, quando os seus corações se apoiam nos recursos deste mundo, porque esses recursos vão acabar, né? Eles não servem para salvar ninguém. E pior do que isso, né? Eles eram exploradores, eles pecavam, porque eles roubavam os salários dos pobres, né? Verso 4. Então, cuidado, porque eles vão ser punidos, talvez não nesse momento, mas no próprio juízo, né? Quando Cristo vier e cumprir a verdadeira justiça. Depois ele vai falar sobre a paciência, verso 7 em diante, porque, mais uma vez, lembra, ele está falando para irmãos que estão vivendo momentos de tensão. Então, qual o maior remédio para momentos de tensão? Paciência. Paciência. As coisas passam, né? Tudo passa. Né? Tudo passa. Às vezes demora. Né? Às vezes demora, mas vai passar. Se não passar nessa vida, um dia você vai encontrar com o Senhor e não haverá mais lágrima, mais choro, mais pranto, nem dor, né? Então é essa perseverança de suportar a provação. Uma hora Deus vai livrar você disso, seja nesta vida, seja com a própria vida eterna, né? Mas tenha paciência, não se aveste, né, como diriam os nossos irmãos nordestinos, né? Não se avestem. Oxe, né? Fiquem frios, porque Deus está no comando, Deus está no controle. Tenham paciência, sede vós também pacientes, né? Verso 8.
fortalecei vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Né? Então, o cuidado que nós devemos ter. Olha o verso 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. É interessante, né, que ele não usa aqui Jesus, por exemplo, ele usa os profetas, né? Porque o público de Tiago era um público majoritariamente de judeus que tinham se convertido para o cristianismo. Então, ele está usando exemplos do próprio Antigo Testamento. Ele está falando, olha para trás, lembra? Os profetas lá, muitos deles passaram por coisas muito piores. E eles foram perseverantes, né? E alcançaram a salvação, né? no Senhor. Bom, e aí eu quero falar então um pouco aqui para encerrar, no verso 14, né, que é a questão da unção com óleo. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Esse é um texto, irmãos, assim, relativamente polêmico, não pela compreensão majoritária do mundo reformado, mas pelos evangélicos, né, em geral. Há evangélicos que interpretam aqui como sendo uma unção com óleo no sentido sacramental, né? Então eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Qual é o princípio de interpretação que nós devemos ter aqui? Primeiro, comparar Bíblia com Bíblia, né? Escritura com Escritura. Quer dizer, há outros textos da Bíblia que falam sobre isto? Não há. Então aqui já é um ponto importante para a gente considerar. Não existem outros textos na Bíblia que ordenem o óleo como sendo um ato sacramental, né? Como se fosse algo mágico mesmo, algo místico, né? Nós não temos outro exemplo na Bíblia sobre isso. Então, esse já é um ponto importante para nós. Segundo, nós não podemos estabelecer nenhuma doutrina a partir de um texto, isoladamente. Toda doutrina ela precisa ser amparada por vários outros textos da Bíblia, ou pelo seu contexto geral, né? Terceiro, claramente a Bíblia afirma que nós temos os chamados meios ordinários de graça, né? Quais são eles? A palavra de Deus, né? A pregação da palavra, a leitura e a pregação da palavra. Os sacramentos, né? Batismo e ceia, são apenas dois. E a oração, que é também claramente ordenada por Cristo Jesus para que nós praticássemos como um meio de acesso ao Pai, né? Vós orareis ao Pai dizendo. Então Jesus claramente ensina e ordena a oração, né? Então a unção com óleo ela não aparece na Bíblia como um meio de graça ou como um sacramento. Então o que nós reformados rejeitamos? Primeiro, nós rejeitamos a unção com óleo como sacramento, como os católicos romanos fazem, na chamada extrema unção, né? Na tradição católica romana, esse texto aqui ele fundamenta a chamada unção dos enfermos, que é aquele momento, né, em que geralmente a pessoa está nas últimas, então ela chama o sacerdote, lá o padre, e ele vai e faz então a chamada extrema unção, que é a unção sobre o enfermo, por isso chamada extrema, né, que é a última das unções, digamos assim, em que a pessoa ela é untada ali, né, o óleo é passado sobre ela com o objetivo de purificação, né? Então nós não cremos nesta doutrina católica, porque nós não vemos isto expresso na Bíblia, né? Nem como exemplo, nem como ordenança. Nós não entendemos o óleo, por exemplo, a unção, como uma fórmula mística de cura, né? A gente não tem exemplos na Bíblia também de óleo sendo aspergido sobre as pessoas, por exemplo, para que elas sejam curadas, né? Alguns movimentos modernos, né, evangélicos, tratam o óleo desta maneira, né? É como se fosse um poder espiritual mesmo. Então, tem pessoas que, por exemplo, o João e a Aninha, eles participaram de um grupo, né, de estudos numa igreja em Contagem. Toda semana a gente ia para lá, e essa era uma das igrejas que tinha o óleo, né? Então, tinha até umas... Eu até peguei levei lá para casa, achei bonitinho. O João está rindo ali. É um vidrinho, assim, aqueles vidrinhos. Tipo aquele amostra de shampoo, né? Que é bonitinho assim.
Aí é um óleo, então, né, aí tinha lá escrito óleo e tal. Então eles usam, né? Eles usavam o óleo como essa purificação, né? A Lagoinha utiliza e outras igrejas utilizam. Então você entra na igreja, por exemplo, o equivalente ao nosso diácono aqui, né? Eu não sei como é que é, obreiro, não sei, o assistente lá, a pessoa que está te recebendo. Então geralmente ela passa o óleo em você, né? Você pode recusar ou não, mas geralmente você chega, ela passa o óleo e tal, né? Então a ideia é de que você está sendo mesmo ungido, e isso é um poder, né, espiritual sobre a sua vida. Nós reformados não cremos nisto porque nós não cremos em nenhum outro símbolo que não sejam aqueles instituídos por Deus, e os únicos símbolos instituídos por Deus são os 2 sacramentos, ceia e batismo. Só, nada mais. Então, o único símbolo que existe na igreja reformada é o pão, o vinho, né, o suco da uva, e a água do batismo. Só. Vocês não têm nenhum outro símbolo. Pode ter a cruz, mas a cruz não é um símbolo ordenado, é um símbolo cristão, é uma tradição cristã, então pode ter ou pode não ter, tanto faz. Se tem na igreja uma cruz ou se não tem, isso não faz diferença, porque é um elemento secundário, é um elemento histórico, cultural, não é uma exigência bíblica, uma ordenança. A ceia e o batismo é uma ordenança, é uma exigência, fazer isto em memória de mim. O batismo também, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai. Então, só esses 2 símbolos nós temos, né? Nenhum outro é símbolo. Por exemplo, um púlpito como este não é um símbolo cristão. Pode existir, pode não existir. Eu poderia estar falando aqui só com a Bíblia na mão mesmo, ou sobre uma mesa, ou outro púlpito de qualquer jeito, né? Algumas igrejas usam tambor, né? Um tambor pintado de preto, tem umas que usam prancha de surf, né? Bola de neve, usa uma prancha de surf. Então, você pode usar o que você quiser. Vai depender do gosto e do perfil de cada igreja, né? Não é isso... Da imaginação, né? Não é isso que define, né? Nós somos conservadores, somos reformados, então a gente entende, né, que devemos agir assim, mas isso não é um elemento, né? Digamos assim, não é uma ordenança. Ter ou não ter púlpito não faz diferença nenhuma. Vestir ou não vestir terno não faz diferença nenhuma. Se vai ser de toga, se vai ser de paletó e gravata, se vai ser só de manga comprida, não faz diferença alguma, né? Faz diferença no aspecto cultural, obviamente, mas eu estou dizendo, não é uma ordenança bíblica. Não há na Bíblia, por exemplo, uma ordenança para que os pastores usem terno e gravata. Você não vai achar isso nunca na Bíblia, né? Ordenança para que os pastores preguem de toga. Você não vai achar isso. Você vai achar que as pessoas, os crentes, devem vestir com ordem e com decência. Aí você imagina o que seria ordem e decência num contexto em que você está diante de Deus, né? Diante da palavra dele, e a maneira como nós devemos nos comportar. Então aí você faz toda uma liturgia em torno disso, mas não é uma ordenança, né? Você não pode transformar isso numa doutrina e achar que quem faz ou quem não faz é melhor ou pior, né? Se o indivíduo serve a ceia com suco de laranja e bolacha creme crack, aí é um problema, porque a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala pão e suco da uva, que pode ser vinho ou não, pode ter álcool ou não. Tem gente que briga por causa disso. Eu acho que não precisa brigar, porque é o suco da uva, né? Se tem álcool, quantidade de álcool mais ou menos, né? Pouca diferença faz, porque a fermentação, inclusive, você não tem como... Qual era a fermentação utilizada no vinho de Jesus? Não tem uma calibração de fermentação, né? Exato. A fermentação mudava, né? Exatamente. Então, não dá para você medir a fermentação. Então, eu não brigo por isso. Tem irmãos que brigam, tem pastores que dizem, tem que ser só vinho, né? Mas eu não vejo argumento bíblico para isso. Acho que tem que ser o suco da uva, né? De qualidade, obviamente, que não seja suco de saquinho, né? É bom que seja o suco mesmo, integral, né? O suco da uva. Fresh, né? Kisuke, né? Então, assim, evitar essas coisas, porque são de má qualidade mesmo, né? E para o Senhor nós temos que fazer o que é de boa qualidade. Então, comprar um bom suco, né? De uva mesmo, tal, pão. Então, quer dizer,
só estou insistindo aqui para mostrar aos irmãos que esses são os problemas, quer dizer, quando você transgride aquilo que a Bíblia ordena. Mas aquilo que a Bíblia não ordena, então, são questões secundárias que a confissão de fé diz, olha, isso aí cabe à prudência cristã. Né? Prudência cristã. Quer dizer, é prudente um pastor, por exemplo, pregar de camiseta? Você vai dizer, não é prudente. Né? Por quê? Ele está diante de um culto a Deus. Né? Ele não se apresentaria dessa forma diante de um governador, diante de uma autoridade. Né? Ele não vai entrar numa delegacia, por exemplo, dessa forma, de bermuda. Então, aí você faz as analogias. Né? Você fala, ó, não é conveniente, não é prudente. Então, você se veste de uma maneira adequada, de uma maneira prudente. Né? Aham. Uhum. Sim. Sim, sim. Aham. Exato. Exato. Exatamente. Que é a ordenação, né? Para tudo. É. Óleo dendê, né? Exatamente. É. Exato. Eu até. Isso, exato. Inclusive, é esse ponto aqui mesmo, Raul, que eu finalizar com esse aqui, né? Que é o seguinte, como que a teologia reformada interpreta? Então, é exatamente isso. Primeiro, era um óleo de uso medicinal, cultural, né? Que essa é a interpretação majoritária. E eu até cito aqui Lucas 10:34, que é o bom samaritano, né? O bom samaritano usa óleo e vinho para tratar as feridas, né? Paulo indica a Timóteo tomar um pouco de vinho por causa do estômago, né? Por conta da substância mesmo. Então, quer dizer, é isso que o Raver falou. Então, era muito comum utilizar, tanto como cosmético mesmo, né, como uma questão estética, como hoje se utiliza também, e esse aspecto da medicinal. Né? Tinha esse aspecto também que o Raver comentou, que era o aspecto simbólico da consagração, isso a gente vê muito no Antigo Testamento, né, da consagração, da separação para Deus, né? Então, você ia os reis, por exemplo, você ungia para consagrá-los para um ofício específico. Né? No Novo Testamento, a gente tem essa, além da descida do Espírito Santo, a gente tem a prática apostólica, né? Que era exatamente essa ordenação, por exemplo, ao ministério, a imposição de mãos, né? Que é também um ato entendido como uma unção. Né? E não era normativa, né? Essa prática apostólica, às vezes circunstancial, ela não era uma ordem. Calvino, por exemplo, quando ele fala sobre isso, ele argumenta basicamente dizendo o seguinte, que esse tipo de unção estava quase sempre ligado a um período específico da igreja primitiva, e especialmente quando os dons extraordinários estavam presentes. Então, você tinha mesmo alguns dons extraordinários, e, de fato, isso acontecia. Então, o falar em línguas, por exemplo, as profecias. Né? Mas, depois que tudo isso cessou e Cristo, então, ele, como diz Hebreus, né, capítulo 1, antes falava aos pais, aos profetas, aos pais, né, falava por meio de visões, etc. Hoje ele nos fala pelo Filho, a quem constitui o herdeiro. Então, Cristo reúne todas essas coisas, de modo que nós não precisamos de nada mais além da palavra do Senhor. Né? Então, é por isso que nós precisamos estar atentos, porque como que Deus usa hoje as curas? Né? Deus usa os meios naturais, os médicos, né? Usa os remédios, usa os remédios naturais. Né? O óleo, inclusive, pode ser mais um deles. Então, se a pessoa que tem, por exemplo, aquela coisa na pele, que descama, não é dermatite. Dermatite é um exemplo, mas eu pensei em outra coisa, que é psoríase. Psoríase, que dá um tanto de ferida, a pessoa coça, ela tem que passar um óleo mesmo, né? Tem um óleo específico. Antigamente era o óleo Nujol, hoje já tem outras marcas, outros modelos. Eu tenho um tio que tem essa psoríase, coitado, ele ficava todo descascado, né? A pessoa fica vermelha, coçando demais. Aí tem que passar esse óleo, né? Então é um óleo medicinal, né? Azeite, né? Inclusive, um dos países com menos casos de infartos
é a Grécia. E a razão é porque eles tomam azeite, como se fosse suco, refrigerante, né? Vamos dar um copo de azeite. Aqui a gente toma água, toma suco, lá eles tomam azeite. Né? Claro que deve ser um azeite diferente desse azeite grosso, né? Porque eu acho que até o azeite com a acidez, ele nem é bom, né, para você tomá-lo assim em grande quantidade. Provavelmente ele tem outra preparação, não sei, né, outro tipo de acidez. Mas eles tomam tranquilamente e serve como remédio, né, mesmo para evitar problemas cardíacos, etc. Então é isso, né? Então o óleo aqui não pode ser visto como nada que tenha a ver com sacramento, não é uma ordem, não é obrigatório, portanto, que isso seja feito. Muito provavelmente, portanto, Tiago está falando aqui de remédios, né? Então os presbíteros, o texto literalmente então seria: está alguém entre vós doente? Olha, chama os presbíteros e eles providenciarão o remédio, né? E também farão oração. Quer dizer, então a ideia é, Tiago está preocupado aqui com quem vai dar assistência para essas pessoas que adoecem nesse contexto, os líderes da igreja, né? Então, talvez eles estavam num lugar que não era o deles, então muito provavelmente eles não tinham recursos para isso, para procurar médicos, talvez até os médicos mesmo não os atendessem por conta da questão religiosa. Então quem deveria socorrê-los? Os presbíteros, né? Os líderes da igreja. Então é mais ou menos neste contexto, né? Suponhamos que alguém aqui da igreja, por exemplo, fique doente e não tenha dinheiro para comprar os remédios. Então quem tem que dar conta disso? A liderança da igreja. Então os presbíteros têm que ir lá, orar por essa pessoa, levar os remédios necessários, né? Se for o caso, levar ao hospital, se for o caso, custear as despesas, né? Quer dizer, é a liderança que deve cuidar disso. Então essa é a base do texto aqui, né? Pelo entendimento majoritário da hermenêutica reformada. Não se trata de sacramento, nem de qualquer recurso mágico, né, ou místico que tenha a ver com algum tipo de poder espiritual no óleo em si, né? Não há nada disso. Aliás, nem mesmo nos sacramentos nós temos esta ideia de um poder neles, né? Não há poder no pão, ou poder no suco da uva, ou na água do batismo. Esses elementos continuam sendo os mesmos elementos: pão, vinho e água. A diferença é que, no contexto de culto, eles são tomados como símbolos, né, de uma representação da chamada união com Cristo, união mística com Cristo, né? Então, nós cremos que Cristo, espiritualmente, ele, por conta dessa união mística, então ele nos abençoa por meio da participação desses elementos. Mas eles não são mágicos em si mesmos, né? Não há poder neles em si. Eu comi o pão, agora eu estou, né? Virou carne, ou então eu fiquei poderoso, né? Nada disso, né? Nada disso. Muito bem, meus irmãos, passamos aqui um pouquinho do tempo, mas creio que foi importante, né, para esclarecer aí essa questão. Se algum irmão ainda quiser perguntar ou comentar também, algo mais, pode ficar à vontade.